É bom estar aqui com vocês. Faltou falar que eu sou espanhol para aqueles que não me conhecem. E meu sotaque, acabei de voltar de lá, piorou. E quando cheguei ao Brasil, em que eu vim como candidato a ser jesuíta, aqueles que você disse que exploraram aqui São Paulo, eu vim com aquela ideia missionária de quando a pessoa é bem novo, mas no meio do caminho eu saí, mas não saí do Brasil. Fiquei mais em contato com a universidade pública, né? Fiz mestrado, depois doutorado na USP. Em geral, o pessoal que ia mais para a vida religiosa ia para a PUC. Eu fui um dos poucos que eu fiquei na USP, onde fiz minha carreira mais na área de comunicação e tecnologias, depois voltando-se para a educação. Criamos um projeto, o professor Lito e eu, que chamava-se Escola do Futuro, em 88, 89, portanto, já faz 21, 22 anos, que estávamos pensando lá na USP, a Escola do Futuro. E uma das lições que a vida te dá é que é muito fácil sonhar, mas que depois as mudanças demoram mais para acontecer quando se fala de escola. Nós já imaginávamos no ano 2000, então quando falamos 2010 parecia tão longe, que nós teríamos uma outra escola muito mais flexível, com propostas mais interessantes, desafios para os alunos e tal. Sem dúvida avançar em 20 anos, a escola não é a mesma, mas não está nada perto daqueles sonhos que nós tínhamos de mudança. E, ao contrário, a sociedade vai tornando-se cada vez mais complexa, cada vez vamos enfrentando desafios maiores. E na educação, eu creio que nós não soubemos caminhar com soluções adequadas para os desafios que nos esperam e que os nossos filhos e sobrinhos e tal esperam nas próximas décadas. Então, na verdade, é um tema, quando falamos desses desafios, enfim, que gostaria de ter muitas mais respostas do que as que eu tenho, na medida em que, como estamos numa fase tão grande de mudança, de transição, e que não é uma coisa assim conjuntural, mas é um pouco estrutural e que vai evoluindo ainda muito, estamos sempre sem saber se aquilo que fazemos é adequado e, principalmente, como encontrar respostas reais para desafios complexos. Então, na verdade, a inquietação que temos nós, vocês olhando do ponto de vista sindical, mas olhando assim do ponto de vista como um todo, como profissional, como pessoas, como pais, por todos os ângulos que você olha a questão educacional, de um lado é fantástico, é desafiadora, de outro lado ela é complexa. Não temos respostas fáceis. Os que nós consideramos melhores colégios não estão fazendo coisas tão diferentes do que faziam muito tempo atrás. Avaliações que nós achamos que têm algumas qualidades, pensar algumas avaliações para todo o Brasil, tem também problemas embutidos que fazem com que você oriente um pouco todo o processo em função de resultados e de ranking, enfim, uma série de coisas que estão por trás aí. Mas o que eu queria, na verdade, era trazer um pouco dessa vivência de alguém que está como professor, e minha vida profissional foi como professor, pensando não somente os desafios estruturais que temos, mas também os desafios, já que o dia do professor nosso é amanhã, os desafios pessoais que nós temos. Vou começar por aí, depois podemos avançar mais. O desafio que eu me coloquei há uns 20 anos atrás, ele, de alguma forma, todos nós passamos em algum momento da vida. Quer dizer, por que vale a pena
e se vale a pena ser professor. Então, eu já era professor, quando comecei o mestrado, doutorado, comecei a dar aula para sobreviver. Fazia mestrado na USP e comecei a dar aula na FAAP, na Escola de Sociologia Política, depois, mais tarde, fiquei um tempo no Santa Cruz e depois nas faculdades de comunicação, na Metodista, na Anhembi Morumbi, tudo, enfim, Escola Superior de Propaganda. Eu comecei a dar aula. E depois de um tempo eu virei um profissional do ensino. Significava, eu dava aula todo ano, cada vez assumia mais turmas, até que em um determinado momento, já perto dos meus 40 anos, por uma série de questões, além das profissionais, também pessoais, você se pergunta, eu não poderia fazer outra coisa? E eu estou fazendo isto da forma mais interessante. Eu lembro bem, isto era uma introdução ao tema, mas enfim, já eu acho que é interessante um pouco como assim, um ponto de partida. Eu lembro que o ensinar tem momentos e tem etapas da vida que é extremamente cansativos. Há momentos em que o ensinar tem repetições, tem coisas que você, para facilitar, você vai mapeando e já construindo o seu percurso. Mas esse percurso que te facilita, ao mesmo tempo, ele te esteriliza um pouco. Havia momentos em que já parecia que não achava graça em entrar na sala de aula, havia muita repetição, e coisas que funcionavam com determinadas turmas anos atrás, vídeos que você passava e tal, de repente já não tinham a mesma repercussão com outras turmas que estavam chegando. Então eu dizia, meu Deus, há algo que eu preciso fazer. Então, essa insatisfação, por uma série de razões, me levou a essa questão. Vale a pena continuar sendo professor? E não foi uma resposta fácil e nunca é uma resposta simples. No meu caso, coincidiu com algumas sugestões, convites, me diziam, puxa, mas você quer da área de mídia, por que não vem trabalhar no rádio, vem trabalhar na televisão, você vai ganhar mais, vem na publicidade do que dando aula. Agora, eu gostava de dar aula. E o que eu, assim, consegui, depois de um tempo, organizar, eu vou ficar como professor se eu me realizar muito mais do que até agora. Se eu conseguir, assim, encontrar um caminho em que eu me sinta que vou crescendo, que estou aprendendo, que estou contribuindo, que meu papel tem alguma importância, mas fundamentalmente se eu me realizo como pessoa. Parece uma coisa óbvia, boba, e é só para enganar a plateia. Não, para mim era um desafio pessoal. Senão, não vale a pena continuar dando aula. Porque eu dizia, eu tenho mais uns 20 anos de vida profissional. Se nesses últimos 20 anos eu marcar passo, continuar só tocando a vida e tal, vai ser extremamente frustrante depois chegar na minha aposentadoria, olhar para trás e dizer, o que eu fiz da minha vida? Então, o que eu aprendi era, não posso esperar que tudo esteja arrumado, que as questões trabalhistas estejam todas equacionadas, que as questões burocráticas, eu estava também na USP, começando a lecionar, estejam resolvidas. Meu tempo é hoje, eu vou tentar fazer o possível para encontrar motivação para aprender, para ensinar e poder contribuir de alguma forma para a educação formal. E aí vem um pouco esse criar o projeto de pesquisa, Escola do Futuro, aí vem trabalhar as questões da comunicação humana, que a educação é um processo de comunicação, fundamentalmente, e o processo de motivação para aprender, para gostar de aprender, e que foi me levando aos poucos a encontrar maiores desafios, a enfrentar situações diferentes, a entrar na área de educação à distância, quando ninguém
acreditava nisso, e ainda hoje há tantos problemas. Enfim, mil coisas que estão ligadas a essa decisão que eu tomei em um determinado momento de dizer: eu quero continuar sendo um professor e um educador, mas do qual eu me sinto orgulhoso, não só os outros, mas eu me sinto orgulhoso, e que eu diga: eu fiz dessa etapa da vida profissional algo que vale a pena, que eu olhe para os meus filhos e diga: vocês têm aqui um pai que está fazendo o possível para contribuir modestamente com esse pedaço insignificante dentro de um todo muito complexo, mas para dizer: eu contribuí para melhorar um pouco a educação no nosso país. E ao mesmo tempo eu me realizei nesse processo. E eu cresci nesse processo. E eu ajudei outras pessoas nesse processo. Então, o que vale a pena ser professor, eu creio que cada vez mais vale a pena. Não digo que é fácil, mas os desafios, eles não diminuem, eles aumentam. E como a sociedade é muito mais complexa do que antes, nós precisamos de pessoas interessantes, confiáveis, competentes, que nos ajudem nesta passagem de um mundo para o outro, num universo onde a informação está aí, mas está bruta, está muito solta, para alguém que nos ajude a dizer: olha, as questões fundamentais vão por aqui, você ter interlocutores confiáveis neste processo. Agora, muda muito a forma de fazer isso, a como meus professores fizeram, como eu fiz boa parte da vida. Antes a gente se preocupava muito em dominar conteúdos, em ser competentes em áreas de conhecimento. Continua isso com sua importância, mas se eu digo, dentro de tudo isso, o que vale a pena não é a tua competência só numa área de conhecimento, mas é como você, a partir desse olhar sociólogo, professor de historiador, matemático, o que for, a partir daí você ajuda os teus alunos a encontrar sentido no caos, um pouco na desordem que está aí, encontrar algum sentido, alguma lógica, encontrar caminhos, roteiros, percursos. Ajudar nisso, ajudar a viajar, sem ter o mapa pronto, sem ter todo o caminho desenhado. Então somos companheiros de viagem, numa viagem incerta. Visto assim, educar é um processo maravilhoso e é fantástico, e vale a pena. Agora, eu sei que no cotidiano temos as questões de salário, temos as questões de competição, temos as questões de alunos também, que muitas vezes não querem aprender. Eu sei tudo isso que vocês conhecem tão bem quanto eu. Mas se a gente perde o foco, se a gente se deixa um pouco assoberbar pelos problemas reais, que são reais, e pelo conflito entre o econômico e o pedagógico que há hoje na sociedade, entre o lucro, investimento, a educação como negócio e a educação como serviço e como direito. Se nós não olharmos bem esse foco, nós podemos estar sempre tão ocupados com todas essas questões que são um pouco estruturais e conjunturais e perder de vista um pouco o objetivo principal, é ajudar as pessoas a crescer, a tornar-se pessoas, mas principalmente também olhar a minha possibilidade de crescer. Eu digo algo que é meio óbvio, mas talvez, à medida que você vai envelhecendo, algumas coisas têm que ser repetidas só para serem lembradas, não porque são diferentes. Eu percebi que o grande projeto que vale a pena viver, assim, ou experimentar e levar adiante, o grande projeto
é tornar tua vida significativa, fazer com que tua vida valha a pena, é transformar tua vida num processo de crescimento constante, de amadurecimento, de enxergar melhor, de lidar melhor com os outros, de tornar-se uma pessoa mais comunicativa, não no sentido de plateia, mas de saber lidar com as pessoas diferentes, com as idades diferentes. Eu já tinha filhos grandes, mas enfim, acompanhar todo esse percurso de crescimento dos filhos, agora já começa com o neto, essa fase. Como você faz disso um processo rico, um processo que você vai olhando mês a mês, semestre a semestre, ano a ano, e diz, puxa, eu não perdi o pique, eu fui crescendo, eu fui evoluindo, eu fui tornando-me uma pessoa mais legal. Eu acho que isso é um dos grandes desafios nossos, não é somente ensinar o outro, mas ensinar a nós mesmos. Ensinar assim, a ter esse diálogo permanente com tudo que te cerca, mas com tudo que está dentro de você, e tornar-se uma pessoa, no meio de tanta desesperança que é possível, mas é uma pessoa que tenha esperança, uma pessoa que transmita uma certa... que vale a pena viver, e que as pessoas olhem e digam, puxa, é um educador que vale a pena acompanhar. Tudo isso era uma introdução a algo que quer dizer, educador diante das mudanças atuais. Com isso, nós podemos depois pensar em mudanças, nós podemos pensar um pouco como contribuir para uma educação diferenciada, podemos pensar em outras questões, se temos que resolver tudo dentro ou não da sala de aula. Há 1000 questões aqui que estão por trás. Mas me preocupa que muitos professores, eles estão um pouquinho perdidos com a sobrecarga de trabalho, e lhes falta um pouco a esperança de que vale a pena investir nessa profissão como algo que tem uma capacidade de realização muito grande. Quer dizer, é possível ser feliz sendo professor? É, e vale a pena. Esta é a mensagem que está um pouco por trás. Tem problemas no percurso? Tem. Temos questões muito graves para resolver? Temos. Mesmo assim, vale a pena. Agora, num primeiro momento, às vezes não aparece assim, porque tem pessoas que nos mostram inúmeros problemas, inúmeras questões que estão sem resolver. Ok. Nessa página que criei na década de 90, lá na ECA, continuam um pouco os textos que fizeram assim, trabalhar um pouco com essas 4 áreas. Estão lá na ECA, USP. Vocês digitam no Google, aparece Moran, USP, Educação Humanista Inovadora, Tecnologias na Educação, Educação à Distância e os desafios da comunicação pessoal, né? Eu tenho bastantes textos, alguns mais longos, outros mais curtos, sobre esta questão da educação humanista inovadora. O humanismo vem desta formação que os jesuítas me deram, e isso agradeço, em tudo isso. É inovador, que é a busca um pouco das saídas para um mundo em mudança, né? Tecnologias, eles têm um papel de apoio, como trabalhar com tudo isso, desde as mídias simples, as mais complexas, mas trabalhar isso como apoio, e para mim são apoio, mas nos serve muito. Uma outra temática dentro desse desdobramento é a educação à distância, que eu chamo de semipresencial, ou, enfim, tem várias palavras aí que nenhuma delas é plena, mas alguns chamam de híbrida, alguns chamam de enfim, que parte em sala de aula e parte online, ou parte, enfim. Então, como esta área pode nos também ser uma área interessante de pesquisa. E tem um blog, essa Educação Humanista Inovadora, onde tenho pouco tempo agora de escrever, mas
eu trouxe um pouco esse tema daqui. O grande projeto da nossa vida é construir-nos como pessoas realizadas, interessantes, produtivas, afetivas. Uma construção contínua, com contradições, mas constante neste objetivo maior, que é humanizar-nos, evoluir sempre mais, fazer melhores escolhas, viver uma vida mais livre e realizadora. Então, isso que parecem só palavras, mas na verdade é que eu acredito que vale a pena como grande projeto da nossa vida. Qual é o grande projeto da nossa vida? É aprender. É gostar de aprender. E transformar essa aprendizagem em algo interessante, que as pessoas percebam, olha, você não está dando aula, você está aí conversando com as pessoas, dizem, pô, mas esse cara tem ideias interessantes, esse cara, pô, a forma como ele se relaciona com as pessoas, ele trata bem sua companheira, seus filhos, ele aprendeu a viver. E não somente aprendeu matemática, ou tem um currículo, um postdoc, eu não sei aonde. É uma das coisas que sempre me chamou muito a atenção. Quando entrei na USP, eu esperava, digo, meu Deus, tanta gente interessante, vai ser legal aprender com tanta gente interessante. E você percebe que, ao mesmo tempo que você encontra pessoas fantásticas, encontra pessoas também que, apesar de currículos brilhantes, como pessoas, muitos não eram tão brilhantes. Então, fazer essas duas coisas, um bom percurso, um currículo legal, mas também, ao mesmo tempo, uma pessoa que vai aprendendo, esse é um grande desafio. Então, estamos, como eu disse antes, enfrentando cada vez mais desafios. Então, à medida que você vai evoluindo, você percebe que as coisas, de um lado, se nos facilitam, dizem, não, tudo te ajuda, ok, você tem tudo na mão, na tecnologia móvel, ok, mas o desafio que está por trás de trabalhar numa sociedade em que tudo está integrado e imóvel, e numa cidade complexa como essa nossa, é enorme, né? E realizar-se numa cidade como a nossa é um dos grandes, assim, dos grandes metas, assim, vamos dizer assim. Então, nós temos, de um lado, muitas mais possibilidades de escolha, informação, recursos, empregabilidade, lazer e problemas também nessas mesmas áreas. A informação nos traz problemas, a quantidade nos complica, quanto mais recursos também temos os renováveis, não renováveis, recursos em todas as áreas, enfim, todas essas discussões. Ao mesmo tempo que temos novas profissões, temos também muitas pessoas completamente marginalizadas desse processo, pessoas que vão chegando achando que encontram facilmente uma saída e não encontram. Então, há empregabilidade, mas para algumas áreas, para alguns setores, e outros ficam à margem, um pouco nas beiras. Se nos fala, temos um grande avanço no lazer, o Brasil, sei lá, o brasileiro está viajando 20% a 30% a mais, mas ao mesmo tempo é uma mistura complicada essa da lazer, trabalho, e, enfim, perspectivas de como fazer isso. E por trás disso estamos falando em educação dentro de um contexto complexo, né? Cada vez nós temos grupos mais heterogêneos, com visões diferentes, escolhas diferentes, políticas agora, escolhas educacionais, escolhas profissionais, escolhas religiosas. Então, conviver com a diferença não é fácil. Cada vez aumentam mais as exigências de aprendizagem constante, de flexibilidade, e nós não damos conta, não temos assim, muitos modelos confiáveis para trabalhar com a educação ao longo da vida, enfim, como fazer isso. E estamos um pouco entre dois caminhos, entre aquilo que está consolidado, certos modelos, e o desafio de mudanças incertas. Quer dizer, quando você faz mudanças, também não tem a garantia de que elas sejam já definitivas. Então, podemos ir em várias direções, na educação básica, na superior, na profissional, na corporativa, na informal. Há uma cobrança grande por resultados, que tem um lado bom e ruim, já falamos um pouco, e é um processo
de mudança de médio e longo prazo. Quer dizer, nós somos uma espécie de geração ponte entre algo que nós vínhamos relativamente sólido décadas atrás e outras novas situações que estão se construindo rapidamente e das quais os nossos jovens e crianças vão ser muito mais protagonistas quando eles assumirem essa ação mais profissional. Então, mudar a escola com a nossa cabeça é muito difícil, muito difícil. Nós fomos educados de um jeito, nós fazemos pequenas alterações. A escola precisa de sacudidas gigantescas, a universidade também, está extremamente pesadona. E eu creio que os jovens agora e crianças poderão ter, à medida que eles estão aprendendo de jeitos um pouco diferentes também, além dos que nós queremos, que poderão nos ajudar a encontrar saídas, tá? Esta parte pessoal vou passar rápido, que já falei. Só isso esse desafio da construção de uma pessoa que gosta de aprender, que evolui, se realiza, que aprende a compreender dentro das incertezas, a fazer escolhas. Não basta só ler, você tem que ir escolhendo na sua vida coisas, mesmo que demorem anos, mas que valham a pena, fazer melhores escolhas, a agir de forma mais ampla, autônoma e profunda. Então, uma das coisas que eu creio que é fundamental dizer a um educador: você está aprendendo a ser mais autônomo, a fazer escolhas no campo pessoal, profissional, afetivo, ético. Está fazendo escolhas cada vez mais complexas, autônomas ou não? Você está sempre com desculpas para não mudar. O que caracteriza esse bom educador dentro do possível? A palavra bom é uma palavra, não tem conotação moral, bom no sentido de alguém que está evoluindo, um educador que acolhe. Então, quanto mais tecnologias temos, mais precisamos de pessoas que nos acolham, que é coerente entre o que fala e o que faz, que motiva para desafios importantes. Então, para você motivar, você tem que aceitar enfrentar desafios também. Senão você não vai motivar ninguém. Que orienta para níveis de compreensão e ação mais profundos. Então, alguém que vai além da obviedade. Tem professores que são repetidores de textos. Lê um texto, faz um PowerPoint e acabou. Isso para o aluno não quer dizer nada. Eles precisam de interlocutores que os desafiem, que lhes coloquem questões que digam: puxa, eu não encontro isso no Google como você fala. Esse é o desafio, sabe? Infelizmente, eu digo, nós não temos todas as pessoas dentro de perfis que nos seriam muito úteis para avançar rápido. Eu falo assim rapidamente em 4 perfis, entre muitos outros, de pessoas, sejam eles gestores, professores, alunos, pais, que ajudam e ao mesmo tempo nos complicam. A previsibilidade, outro a acomodação, outra a proatividade e outra a inovação. As pessoas previsíveis, e nisso todos temos uma grande carga de previsibilidade, mas algumas são previsíveis demais, são aquelas que gostam de repetir modelos em várias áreas, mas vamos falar no ensino, metodologias, procedimentos, porque dá uma certa segurança e confortabilidade. E alguns fazem isso de forma extremamente competente, mas eles se sentem seguros dentro de modelos e por isso que custam para fazer mudanças. Fazem mudanças só quando são meio que coagidos. Mas ao mesmo tempo essas pessoas, elas vivem ao lado de outras, convivemos em qualquer colégio, faculdade e organização, com outras que estão no sentido mais negativo, acomodadas. Outra é previsível, mas ele pode ter ainda estímulo. O acomodado é aquele que faz o mínimo suficiente para permanecer no lugar onde está. Está lá, mas ele se esforça pouco, contribui pouco, porque ele não acredita muito naquilo que faz. Precisa sobreviver, pagar as contas, etc. Então ele vai lá, está lá,
continua lá, fez concurso na área pública e permanece. Não digo que todos que fazem concurso tenham esse perfil, mas muitos têm esse perfil de ir tocando a vida, ou do magistério como Vico, ou algo como segurança, e tudo é pretexto para não lecionar, ou para não estudar, ou para não trabalhar. São os que mais culpam sempre os outros, a estrutura, o governo, a secretaria, enfim, os patrões, tudo. E tem razão, mas você percebe que há uma coisa aí que não está bem resolvida. Nas reuniões são os que complicam, desestimulam os mais inovadores, os mais novos, e dificultam as mudanças. Então, temos pesos que carregamos nas instituições que nos atrapalham profundamente a rapidez de poder evoluir. Felizmente, vocês que estão aqui, por isso que estão aqui, devem ser pessoas mais proativas, que são mais motivadas para aprender, para saber mais, e que às vezes com poucos recursos obtêm resultados bons. Podem trabalhar numa escola pública ou privada, mas eles obtêm bons resultados, enquanto que outros às vezes têm tudo e nem sempre os resultados são iguais. Eles vão atrás das melhores experiências, ouvem palestras, depois vão checar sites, leituras, e tentam implementar algumas dessas práticas que eles perceberam e ouviram, e procuram evoluir pessoal e profissionalmente. E dentro dessa categoria de proativo, tem alguns que são inovadores. A proatividade significa disposição para ir atrás das coisas e realizar. O inovador é que faz isso de uma forma um pouco diferente, porque ele pesquisa o que ainda não está consolidado. Estão buscando algo que ainda não está pronto. Então, por isso que eles experimentam mais. Os outros, os proativos, implementam. Esses experimentam e às vezes quebram a cara. Mas eles trazem contribuições. Nem sempre no começo são bem compreendidos, nem valorizados. Essa é uma coisa que a gente tem que começar também a saber dar tempo ao tempo. Quando comecei a usar coisas simples, como levar alunos no laboratório, criar uma página para os alunos, criar uma lista de discussão, começo da década de 90, era uma coisa tão estranha para alguns colegas meus, que começaram a debochar de mim, lá na própria USP. E diziam, mas isso aí não é ensinar. Levar o aluno no laboratório é enganar o aluno. Eles me diziam. Eu percebia quanto era interessante para mim e para os alunos. E como eu estava num movimento assim, quase que dialético de aprender e ensinar junto com eles. Mas para outros era extremamente estranho isso daí. A inovação cria ruídos. E tanto assim que chegou um momento que começaram a dizer, isso aí é bobagem. E alguns que eram coordenadores pedagógicos me deram assim, algum toque. Olha, muda que senão você não vai continuar. Com o tempo, por exemplo, eu fui criando assim, algumas coisas que até hoje eu não entendo por que não existem na universidade. Desde a década de 90 eu fazia meus cursos semipresenciais na USP. Parte sala de aula e parte através dos recursos da internet. Pedi autorização, etc., principalmente no mestrado e no doutorado. Eu dizia, meu Deus, já faz agora 12, 13, 14 anos, tanta gente ainda não faz. Eu digo, como é que não perceberam que isso facilita a vida do aluno? Não tem que vir toda semana o curso e ao mesmo tempo pode aprender. Mas as coisas demoram. O que para um é óbvio, não é óbvio para todos. E isto, por exemplo, hoje é mais compreendido por uma boa parte. Já há uma consciência maior de que o caminho pode ser por aí. Mas é uma consciência, não é uma prática. Hoje me chamam muitas vezes para ensinar os professores lá na USP como trabalhar com ambientes virtuais. Naquele momento era uma coisa estranha, agora já está um pouco mais próximo. Mas é importante, ao mesmo tempo, ter essa paciência para saber esperar e preparar a mudança, porque senão ela não acontece, né? E as instituições hoje precisam desesperadamente apoiar estes profissionais, tanto na gestão como na docência.
Temos poucos docentes realmente criativos, empreendedores, e também nos faltam tanto gestores como profissionais pouquinho mais inovadores, com práticas mais inovadoras, né? Bom, isto aqui é... Bem, agora deixe-me entrar um pouco na outra área, na área de tecnologia, do que vem por aí, um pouco para entender um pouco a mudança. Nós estamos a caminho da convergência, no meio de inúmeras contradições no Brasil. Aos poucos vamos tendo uma forma de estarmos conectados, não todos os brasileiros, mas cada vez mais brasileiros, conexão permanente, rápida, fácil e móvel, faltou dizer aqui, não barata, mas, enfim, é um caminho de evolução. A comunicação, aos poucos, vai sendo mais ver-nos, ouvir-nos, estejamos onde estejamos, de forma mais acessível. É um processo. E aos poucos entramos nessa área de 3D, tanto no cinema, como vamos entrar na televisão, como vamos entrar agora nas mídias móveis. Ok, estamos caminhando para aí. Com isso, temos uma maior oferta de possibilidades de serviços presenciais e digitais. Então, como fazer tudo isso? O que isso, que parecem palavras, traz? Traz desafios enormes para a forma de fazer as coisas. Para quem é mais velho, lembram, na década de 70 e 80, como nós tínhamos, muitas vezes, poucas opções além do presencial. Você queria sacar dinheiro, tinha que ser no horário que o banco estipulava, até as 4 da tarde. Depois vieram as máquinas, depois veio a internet. Então, hoje você tem o banco, tem as máquinas, tem a internet, então você organiza um pouco os processos de forma diferente. Essa integração entre o presencial e o digital, na educação, não está bem resolvido ainda. Em outras áreas, nós temos avançado mais. Falando um pouco nesses ambientes tridimensionais, eu trouxe um pouco esta tela porque para mim foi importante, uns 3 ou 4 anos atrás, entrei pela primeira vez a dar uma palestra num ambiente 3D, que era o Second Life. Independente do Second Life, não estou falando disso, mas a sensação de estar com pessoas num auditório como aqui, sem a mesma, vamos dizer, tatilidade que nós temos, o olhar e tal. Porque aqui sou eu, mas é meu personagem. Mas na hora que eu queria, eu podia sentar, avançar aqui. Eu estava na sensação de estar num auditório, eu via pessoas aqui, eu passava um PowerPoint, mas eu estava na frente do meu computador sozinho. Mas eu me sentia no auditório. E havia pessoas que eram reais, no sentido de que eram pessoas que estavam lá participando, vendo e perguntando. E eu dizia, meu Deus, isto aqui é fantástico, a possibilidade de reorganizar o espaço à distância e criando alguma forma de interação próxima. Eu creio que nos faltam ainda muitas soluções legais que vão desde a videoconferência, teleconferência, ambientes 3D, tudo isso para que a educação possa ser feita em alguns momentos juntos, em outros momentos através de ambientes desses, em outros momentos em que você vá no seu ritmo, sem estar em grupo. Mas está tudo isso tão próximo de nós. E isto vai impactar muito, mas muito as formas como nós vamos ensinar e aprender. Aqui era no final, as pessoas entrando, saindo, eu cada vez mais rígido. Mas, se você olha tudo isso no contexto brasileiro, até chegar ao 3D, nós estamos passando por algumas experiências que eu estou acompanhando como experiências de pesquisa e de orientação. Eu gostaria que vocês pudessem depois entrar no YouTube e ver esses vídeos que eu passo agora rapidamente, um trechinho, que são experiências onde estão, em escolas públicas, colocando
computadores em todas as salas, muitas vezes um por aluno. Esta aqui é a Luciana de Abreu, uma escola de Porto Alegre, que foi uma das 5 pioneiras da um computador por aluno. Alguém, não sei se você já acompanhou. Agora temos 300 escolas nesse projeto. O que me interessa aqui não é o projeto em si, mas o que significa passar numa escola tradicional, onde tem a professora e o aluno que vai na lousa, a uma escola, a escola que chama-se Luciana de Abreu, está da periferia de Porto Alegre. Quando começou o projeto em 2007, vocês veem que estão aí uma sala de aula de uma escola pobre de periferia, a professora na lousa, o aluno está sendo chamado para ver se ele entendeu os exercícios e tal. Então, essa escola, ela, uns dias depois, recebeu computadores. Então, uma escola simples, as mesas alinhadas para frente, os alunos mais ou menos atentos, e a professora, ela é um pouco o centro, tudo converge para o quadro negro e para a professora. A aluna copia no caderno. Essa é a escola que nós conhecemos. Agora, e o pátio depois, como que tem uma mistura de lazer, educação física, enfim, essa é a escola que nós estamos acostumados aí. Depois, eles começaram a orientar os professores a trabalhar com projetos e a trabalhar em grupos. Deram os computadores na mão dos alunos. Vou colocar um pouquinho na frente aí para... Veja, é uma escola pobre, mas veja a sala de aula, a mesma sala de aula da mesma escola, como se reorganiza se você tem propostas pedagógicas também diferentes. Você tem uma escola em que os alunos estão em pequenos grupos, estão organizados assim para atividades. O professor pode continuar dando algumas aulas expositivas, mas na verdade ele não precisa passar conteúdo necessariamente. Ele pode orientar atividades interessantes, ele pode supervisionar o que o aluno faz sozinho, em grupo. E você tem a professora aí ao lado, tem uma série de valores que continuam importantes. O papel do professor, com a chegada destas tecnologias móveis, aos poucos a sala de aula, ele vai mudando daquele que informa para aquele que orienta. Mas tem que estar preparado para isso. As faculdades de pedagogia, as licenciaturas, não estão trabalhando muito nesta direção, onde nós vamos estar atuando nesses próximos anos. Isso me preocupa. Eu tenho um outro vídeo aqui que eu acho interessante, entre outros, mas pelo menos para mostrar um pouco essa ideia de uso. Não estou falando de educação à distância, estou falando de sala de aula com tecnologias dentro. Não estou entrando em outras áreas assim mais complexas, mas deixando o aluno na sala de aula, é possível fazermos uma série de mudanças muito interessantes, muito importantes e que podem ser úteis para nós. Mas vejam, tem algumas salas, vejam como eles organizam um espaço que eles começa a se tornar um espaço extremamente móvel, em que você pode usar desde um notebook, um computador por aluno, um netbook, e o aluno pode estar sentado numa mesa, pode estar deitado no chão, pode trabalhar sozinho, pode trabalhar em grupo, pode estar em atividades que não tenham nada tem puffs para sentar, atividades de outras, além da informática, mas
é interessante pensar na quantidade de possibilidades que nós temos hoje de aprender, quando você vai misturando possibilidades de aprendizagem lúdica, tradicional, com as tecnológicas. Às vezes eles estão em bancadas, vocês veem, percebem? Cada um está outras vezes eles estão deitados, outras vezes estão em grupo, outras vezes estão ouvindo o professor. Então, isto aqui está chegando nas nossas salas de aula. O custo disso cada vez diminui. Portanto, está chegando. A escola se conecta em redes, sem fio. E nós vamos ter que pensar o que fazer para motivar esses alunos a aprender. E como organizar para que possam ficar mais, sei lá, sejam aulas de 50 minutos, ou provavelmente que será um período mais longo para poder trabalhar. Como você organiza isso em processos significativos para que valha a pena ficar durante anos aprendendo e que isso realmente contribua para que eles aprendam. Então, o que nos trazem as tecnologias? Nos trazem problemas e nos trazem desafios. Problemas porque, na verdade, tudo isso não está pronto, tudo isso nós vamos ter que fazer. E nos trazem problemas porque nos trazem um mundo complexo, onde nós temos muitas dificuldades de lidar com este universo de possibilidades. Nós temos hoje a possibilidade de termos ambientes ricos de atividades significativas. Quer dizer, a sala de aula pode ser um ambiente rico de atividades. E além da sala de aula, você pode ter fora da sala de aula também toda uma interação de orientação, enfim, de disponibilização de materiais, de criar também todo um conjunto de ações que impactam na organização curricular, que impactam na relação trabalhista, né? Quando eu estou no ambiente online, como sou remunerado, além da aula presencial, como entro virtual. Tem uma série de questões novas que estão aí, que tem o lado econômico, profissional, e tem o lado pedagógico. E que ainda temos muito que aprender em como chegar a um equilíbrio entre o pedagógico, o econômico, a organização curricular de tudo isso. Nós não temos soluções simples para tudo isso que está aí. Por isso eu falei que nós não temos, quando eu falo de educação, não temos assim soluções simples. Temos algumas diretrizes, temos alguns caminhos, temos algumas experiências, mas a maior parte das escolas ainda estão muito longe de todas as possibilidades reais. Esses ambientes nos dão algumas diretrizes. Nós teremos menos aulas informativas e mais orientação, pesquisa. Nosso papel de fazer análises mais profundas, contextualizadas a partir da pesquisa. Realizar atividades significativas, que os alunos produzam atividades mais interessantes. Isso é necessário, né? Ajudar a que criemos todos juntos sínteses que façam essa integração com uma visão também prospectiva, quer dizer, sínteses provisórias, mas ajudar no meio de tantas possibilidades, fazer pequenas sínteses. Isso é fundamental. Outra diretriz é que currículos vão ter que ser mais flexíveis, com momentos presenciais integrados também com outros momentos em que você vai estar conectado, quando você achar conveniente, em ambientes digitais, e outros ambientes culturais, que não são necessariamente digitais, culturais, no bairro, na cidade, em contato com ambientes profissionais significativos. Então, como você junta tudo isso? O contato profissional, a inserção nos universos culturais ricos, como uma cidade como São Paulo, e os ambientes digitais, e além da sala de aula. Quer dizer, como fazer tudo isso de uma forma legal? Nós não temos ainda respostas prontas para isso. Nós sabemos organizar dentro da sala de aula. E aí criamos algumas atividades, visitamos, fazemos visitas a um museu, vamos ao teatro, visitamos assim, chamamos um profissional. Mas é pouco em relação ao que... Então, é claro que isso
envolve uma transição para criar mais atividades opcionais, percursos personalizados. Você pode fazer com que o aluno não tenha que necessariamente seguir todo o percurso igual ao colega, se ele tem certas qualidades diferentes das dele. Então, é possível organizar isso, mas tem que ser feito com cuidado, para que ele também tenha a chance de conhecer de várias opções e não ficar num só. Um outro desafio é essa integração inteligente entre o presencial e o digital. Quando vale a pena estarmos juntos e quando não. Penso isso, por exemplo, no ensino superior. É um absurdo que hoje ainda tenhamos que ir 4 ou 5 anos toda noite, toda manhã, a uma escola, a uma universidade, todo dia. É infantil, é bobo. Poderíamos ir 2 vezes no máximo e continuar aprendendo bem, mas teríamos que ter processos para integrar o digital e o presencial que nós não temos. Um outro caminho é como trabalhar, em lugar da informação, trabalhar mais os desafios. Quanto mais você coloca desafios, mais o aluno aprende, pesquisa, os problemas, trabalhar com situações problema, caminhos do que a transmissão, né? Estas são as questões, né? Dentro de um quadro em que você desperta a curiosidade. Eu quando vejo os professores que me dizem, não, mas o aluno não quer, o aluno é vagal, o aluno não quer nada com nada, eu me pergunto, quando ele quer, ele faz muitas coisas. O problema nosso é que há um descompasso entre o que oferecemos institucionalmente e o que ele, no fundo, ele está buscando. E esse descompasso não é fácil de quebrar, mas quando você consegue motivar o aluno, ele escreve, ele pesquisa, ele vai atrás, ele produz. Mas ele não se mobiliza para boa parte do que nós oficialmente esperamos. Esse é um pouco o nosso drama. Uma outra questão, estou passando muito rápido porque podemos abrir logo o debate mais tarde, é o que chamam entre o radar e o foco. O radar é mapear a informação. O radar, você capta tudo, você mapeia, você googleia, como diz o pessoal. E o foco é aprofundar, trabalhar uma questão de cada vez. Como você trabalha essa facilidade que os alunos têm em navegar e a dificuldade que eles têm em aprofundar. E o conhecimento se dá um pouco nessa integração entre esses 2 movimentos, senão a gente não avança. Como trabalhar hoje os desafios de forma gradativa, mas que realmente nos ajudem a não ter o que às vezes alguns alunos me dizem. Eu faço, por exemplo, me dizia outro dia um aluno, eu faço um curso de pedagogia, metade dos 4 anos eu poderia suprimir, porque há tanta repetição, há tanto texto que se repete, há tanta... Quer dizer, meu Deus, eu poderia fazer em 2 anos exatamente e não perderia nada. Então, há algo que está errado num projeto onde o aluno vê que não tem desafios. Como trabalhar a integração entre o individual e o grupal? Você fala muito em aprendizagem colaborativa, ok, mas também tem o lado pessoal, senão a gente... Como fazer isso? E aí eu vou deixar a apresentação para vocês, porque não tenho tempo, mas nós temos uma série de recursos hoje que nos facilitam e complicam a vida. Quantos mais recursos nós temos gratuitos, como redes sociais, Google Maps, Google Earth, YouTube e todos os sites que permitem criar e postar vídeos, acessar, criar canais de vídeo, temos dezenas, comunicação rápida, escrita colaborativa até chegar a enciclopédias, comunicação em tempo real, enfim, todo o mundo da imagem, os blogs, etc. São recursos fascinantes que não são só usados para aprender, mas também no cotidiano, no lazer, que nos ajudam e nos complicam, porque trazem uma série de ruídos para a escola tradicional e, ao mesmo tempo, trazem uma série de soluções que nos ajudam muito a motivar os alunos. Agora, como fazer isso? Começamos, por exemplo, com ambientes mais formais, como o
Moodle, ou, enfim, qualquer um desses ambientes organizados, você tem que misturá-los um pouco com esses ambientes formais com os ambientes informais. Esse é um dos desafios que eu tenho hoje, que me coloquei na educação à distância. Como juntar um ambiente mais formal, onde tudo está assim, um PowerPoint, um texto, depois um fórum, que você tem tudo assim meio na sequência, com toda essa riqueza explosiva que se dá nas redes sociais, que se dá na comunicação informal, que se dá na aprendizagem com os colegas e com os outros. Essa é uma das áreas onde eu estou trabalhando hoje. Eu fiz uma parceria com o Google para tentar integrar todas as ferramentas que o Google tem, que são muitas. Aqui tem toda uma série de indicações de como organizar pesquisa usando ambientes de aprendizagem virtuais, ou a metodologia WebQuest, que muitos de vocês já conhecem, que é que se popularizou agora, trabalhar em grupos, usando a referência de internet. Esta página do Senac, São Paulo, tem muitos assim, desafios aqui, projetos, e tem um caminho, um roteiro de como elaborar essa metodologia, quem está usando. O Senac aqui em São Paulo, WebQuest, SP Senac. O Colégio Dante tem também uma série de desafios com WebQuest prontos. Trabalhar com esquemas mentais, mapas conceituais, também é uma coisa que para o professor é legal. Então, Seedmap, Tools e outros, né? Vocês têm aí. Blogs na sala de aula, também são recursos legais. Aqui a Priscila, da Educarrede, tem materiais legais. Tem um blog Tecnologias Digitais, assim, na UOL, que tem bons materiais. Educação Matemática aqui na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul. Blogs de professores que vão fazendo. Uma professora aqui, Gladys Leal, criou um personagem aqui, o OK. E aqui tem um PowerPoint, tem várias soluções. Então, há muitos recursos interessantes para começar com o blog, pelo menos na área de línguas, sem dúvida é fundamental para ver o percurso da escrita dos alunos, o nível de compreensão da realidade, escrita colaborativa, Wiki, Google Docs, é legal. Deixo para os que são mais crus em tecnologias, um site feito mais para a escola pública no Paraná, chama-se Escola BR. E aqui tem, nisso que está apagado, dezenas de recursos em que mostram um pouco passo a passo como você constrói um blog, como você faz uma discussão virtual, como cria um curso à distância, como faz um rádio ou programas de sons digitais. Tudo isso tem até vídeos que mostram passo a passo. É feito pelo que coordena hoje tecnologias na Secretaria de Educação do Paraná, Ezequiel Menta. E o subtítulo é Inclusão Digital nas Escolas Públicas. Foi mais voltado para a escola pública, mas pode ser útil. E aí tem todas essas ferramentas de comunicação, dos YouTubes, a webconferência. Aqui tem um exemplo de como poderíamos fazer coisas de forma diferente. Eu já participei de inúmeras bancas de mestrado, profissional e às vezes acadêmico, quando a instituição permite. Esta aqui era a Universidade do Paraná, norte do Paraná, Unopar, com a Universidade Federal do Ceará. Tinha um mestrado profissional que durou 3 anos, que a CAPES interrompeu, infelizmente, porque considerou que era distância, porque era por satélite, e só tinha 20 alunos de cada vez. Mas, enfim, enquanto vencemos barreiras, eu colaborei com esse projeto orientando alunos, e alguns desses 8 ou 9 alunos que eu orientei de mestrado, não conheci presencialmente durante os 3 anos do curso deles, 2 anos e meio. E funcionou a orientação por Skype, MSN, e-mail, depois por webconferência. E esta é uma defesa. Este professor Mauro, chamado Mauro Pequeno, está em Fortaleza, eu estava na minha casa, o professor Paulo Cisneros está em Recife,
a aluna Mary Sue, da Cândido Mendes, estava como aluna no Rio de Janeiro. Então estávamos numa banca onde havia PowerPoint, vídeos, etc. E estávamos interagindo. Não precisávamos estar juntos. Às vezes eu tinha que ir até Recife ou até Fortaleza para fazer a mesma coisa lá presencialmente. São 2 dias, é muito mais caro, podendo resolver as coisas de outro jeito. Então é possível pensar nas tecnologias de forma diferente, mas precisa mudar a cultura, mudar um pouco tudo isso. Para terminar, entre tantas coisas, nem entrei na educação à distância, mil questões que estão aí, mas é possível fazer coisas diferentes, mas o que permanece importante é o de sempre. Pessoas com visão, mas pessoas confiáveis, humanistas, e que tenham esta visão integradora, flexível e aberta, e ao mesmo tempo uma postura ética e projetos pedagógicos, institucionais e pessoais inovadores, apoiados por tecnologias. Apoio, você vê, a tecnologia para mim não é o fundamental. Com a tecnologia é isto que me serve para orientar, mas posso fazer um PowerPoint, sem PowerPoint, com vídeo, sem vídeo. Ela ilustra, mas não é tecnologia que resolve. Não tem tecnologia que salve um mau professor ou que solucione um projeto pedagógico ruim de uma escola. A tecnologia, ela é um diferencial a mais e que pode ser nos útil para fazer as coisas de uma forma diferente. Para isso, vale a pena. Mas, como eu comecei, termino. É importante não esquecer, neste percurso onde há tantas possibilidades, o foco de valorização da nossa profissão e de, no meio deste caos em que ainda nos encontramos, não perder o rumo de que o aprender a ser uma pessoa e um profissional mais competente e criativo é um desafio fantástico e que vale a pena. Mesmo quando não somos ainda muito bem remunerados como deveríamos, e a gente deve lutar por melhores condições de trabalho, sem dúvida. Mas o teu desafio continua de gostar de aprender, de encontrar motivação para aprender, de gostar, por exemplo, como eu hoje, que não tenho, assim, digamos, estou aposentado já na USP, digamos, poderia, digamos, não, para sobreviver eu tenho, mas o desafio de gostar, de desafios cada vez mais complexos, de estar sempre atento, dessa motivação por avançar na vida e tornar-me uma pessoa mais assim, produtiva também, ele continua. E é uma coisa que te faz feliz e que te dá uma grande vivacidade e que vale a pena que cada um encontre dentro do seu perfil, das suas características, com o seu público, com aquilo que você encontrar como fazer isso do teu jeito, mas que vale a pena. Então, a educação vale a pena? Vale. E a educação no sentido de ajudar o outro a aprender, mas você também ir aprendendo junto, no sentido profundo, é fundamental. E essa decisão de tomar, de acreditar que vale a pena e de fazer uma construção sólida, de um crescimento, de que tornar-se uma pessoa mais humana, etc., é uma tarefa maravilhosa que todos nós podemos fazer e que, quando você olha para trás, diz, meu Deus, que coisa tão boa. Se eu me tivesse acomodado, me tivesse dito, não, vou só tocar a vida, ganhar um pouco só para pagar as contas dos meus filhos. É um objetivo bom, mas é tão pequeno diante de tantas outras coisas. Então, ganhem a vida trará desafios, trará também rendimento, porque quem vai um pouco por esta área de novas metodologias e um pouco de domínio de tecnologias, tem um campo enorme profissional. Você vai ganhar muito mais dinheiro. Mas não é isso o foco. O dinheiro vem como consequência. O que é importante é essa realização. É você fazer algo que vale a pena. E não ver o aluno como inimigo, como aquele que te chateia, mas aquele que pode ser parceiro de aprendizagem. Para chegar a isso é um processo. No começo, nem sempre a gente sabe bem como lidar com esses alunos que parece que estão meio de costas para nós. E termino assim, lembro de um exemplo só para... Me ocorreu agora, numa escola de classe média, alta de Curitiba, nunca esqueci o exemplo de quando fiz uma
tempestade mental no começo de uma palestra com professores de ensino médio, em colégio católico. Todos os professores estavam começando a falar mal dos alunos, que o aluno que não queria nada, que era um aluno não sei o quê, que era mimado, que os pais, enfim, era uma catarse. Aí depois diz uma professora, diz, eu sou professora, que é professora de português e tal, e dizia, mas eu dou aula para esses alunos, são os mesmos alunos, e comigo, eu adoro dar aula, eles são motivados. E eu dizia, mas como é possível que numa mesma instituição você tenha duas leituras tão diferentes dos mesmos alunos? Então, às vezes, a questão não é institucional, também é um pouco como cada um, dentro das condições institucionais, encontra os caminhos para chegar a esse aluno. Tem a questão da ação coletiva, tem também a postura. Então, ela trabalhava muito com essa ideia de gostar do aluno, ela gostava, ela surpreendia o aluno, tinha uma série de estratégias, ela negociava as possibilidades de produção dos alunos, quer dizer, dentro do que estava previsto, havia várias formas de criar produções que envolvessem os alunos, com audiovisual, com teatro, com não sei o quê, apresentava isso, chamava os pais no final. Ela envolvia muito a comunidade, quer dizer, ela criou estratégias que o colégio não disse nem sim nem não, dizia, dentro você dá teu programa de português, o conteúdo é esse, etc. Mas a forma de fazer isso muda muito. E a forma como ela fazia isso com os alunos fazia toda a diferença, de forma que ela se realizava, e outros, ao lado dela, só estavam desgastados, sofrendo com esses mesmos alunos. Então, temos que encontrar as saídas institucionais, mas temos também as saídas individuais, pessoais. Então, não podemos ocultar-nos e dizer, não, mas esta escola, esse projeto da escola não é aquilo que eu quero. Bom, ou sai da escola, ou encontra um caminho de como você se comunica com aqueles alunos com os quais você vai interagir. Senão, é horrível. Para o que nós ganhamos, se você não tem um aluno a teu lado, é uma guerra perdida. Você vai sofrer, eles vão sofrer, eles não aprendem e você vai ter uma úlcera em pouco tempo. Muito obrigado. As questões que de fundo não são fáceis de responder, porque há tendências assim a educação, de um lado, todo mundo percebe que é um bem, é um direito, é um dever de todos, né? Dos pais, do Estado. E nosso modelo ele é bastante desequilibrado. E, à medida que avança a educação, principalmente na medida que chega ao ensino superior, então, nós estamos chegando a 80% privado e pouco público. E eu vivo isso na pele. Eu estou tentando há um ano um projeto dentro de um grupo privado, ver se consigo criar um modelo de educação à distância que possa atingir milhares de pessoas simultaneamente com uma qualidade, não digo ideal, mas pelo menos aceitável. Essa equação, se a gente conseguir, isso vai ser útil para o país, mas não é fácil. O equilíbrio entre o econômico e o acadêmico, o pedagógico, né? Não é fácil pensar em soluções para um país complexo como o Brasil, com as desigualdades que há e com as visões também um pouco antagônicas, às vezes, que você percebe em todos os lugares, né? Então, eu não vejo problema em que haja interesses econômicos na educação, se não perdermos de vista que o foco principal é que o aluno aprenda, né? Não só ganhar dinheiro. E essa mistura, às vezes, ela não está bem balanceada, está claro. A minha fala pode parecer um pouco simplista. Em primeiro lugar, assim, quando eu falei de cada um encontrar um caminho, não é porque ache que as soluções são pelo individual. É porque estou vendo cada um de nós como pessoas que são profissionais e que estão trabalhando em instituições. Então, você se coloca muitas vezes esse dilema, dizer, bom, essa instituição, ela muitas vezes não tem o equilíbrio entre
a preocupação pedagógica e, ao mesmo tempo, econômica. Eu posso, vale a pena eu continuar? Essa é primeiro uma questão de cada um ver até onde vale a pena. Nós temos que encontrar-nos cômodos de que a instituição que você também está prestando serviço é uma instituição que vale a pena. Às vezes a gente tem que trabalhar temporariamente em algumas que não valeria a pena, mas é aquilo que naquele momento pode você encontrar. Mas o que eu nunca posso abdicar, isso que eu, mesmo quando eu estou num momento de vida, numa situação, numa instituição que não é a ideal, eu ainda posso fazer um grande trabalho. Eu ainda posso realizar-me profissionalmente, ainda posso fazer aquele trabalho pontualmente. O mantenedor vai ganhar muito dinheiro em cima de mim, ainda estou ganhando pouco, mas a possibilidade de fazer um bom trabalho, se a gente perde um pouco essa dimensão, você perde muito do seu potencial criativo, da sua capacidade de aprender. Significa, se você diz, já que essa instituição é meia boca, eu vou trabalhar meia boca, quem perde mais é você, além dos teus alunos. Porque você deixa de crescer, de evoluir, de aprender e de estar preparado para entrar em outros desafios. Porque essa instituição é provisória, você pode estar hoje lá e amanhã estar em outra, que vale a pena. Se você não faz um bom trabalho hoje, você não está pronto para outros desafios maiores. É um pouco simplista? É. Mas eu não tenho... O que você coloca é uma questão que não depende só da boa vontade de cada um. Quer dizer, a tendência de ser um ensino mais ou menos privado está dentro da dinâmica da sociedade em que nós temos e de decisões que vão sendo tomadas ano após ano. Há países que não têm 80% privado e 20% público. Então, a Espanha, onde eu fui agora, você tem um ensino público universitário quase 95% público. Não quer dizer que seja muito melhor, mas pelo menos tem uma outra série enfim, há uma percepção da sociedade de que nós pagamos impostos para que as pessoas tenham chance de poder estudar também, né? Eu acredito que nem no ensino particular, nem no público, essa é a minha preocupação. Nós temos respostas interessantes do ponto de vista pedagógico. As universidades, para mim, são um centro do atraso, do ponto de vista pedagógico. Ainda estão repetindo, dando lá, confinando o aluno, cada vez colocando mais aluno em sala. Vejo muita pouca inovação assim real. Das escolas, há algumas que são um pouquinho diferenciadas e tal, mas a minha preocupação é encontrar escolas, assim, pensar uma escola que sirva à maioria. Eu posso criar como a Lumiar, posso criar assim alguns grupos que para 100, 200 alunos, eu posso criar modelos que não sejam disciplinares, que sejam modelos interessantes. Eu acho que para grupos pequenos é possível, mas quando eu tenho uma escola pública com 3.000, 4.000 alunos, eu tenho que pensar em algo que seja inovador e, ao mesmo tempo, que dê conta de uma complexidade como essa. E aí está o nosso desafio de políticas públicas, em trabalhar essa maioria, não em colocar-nos escola da ponte, 2 ou 3 coisas que eu acho que são fantásticas, mas que são para grupos pequenos. Eu preciso ainda de ter pessoas muito diferenciadas para trabalhar em projetos como tão pontuais. O resto, assim, no sentido da maioria das situações que nós temos, são de extrema, eu acho, ainda precariedade do ponto de vista da mudança que se espera. De outro lado, aí vem uma coisa assim que é surpreendente. Eu tenho visto escolas públicas que, com recursos semelhantes a outras, estão fazendo um trabalho bem melhor do que algumas que estão perto. Então, às vezes, com um bom gestor,
3 ou 4 professores que seguram um grupo e que se mantêm alguns anos juntos, eles fazem uma escola melhor, se comunicam com os pais, fazem uma parceria maior com a comunidade. Então, também a escola não precisa ter supra-sumo de toda a sofisticação tecnológica para ser boa. Precisa ter pessoas que acreditam, que têm competência, que são abertos e que fazem pelo menos esse básico. Mas para isso precisa de competência, e a competência significa a pessoa preparada, e a preparada tem um custo. E nosso calcanhar assim grande é que na educação nós não atraímos necessariamente os melhores alunos, porque pagamos mal. E para você ter pessoas competentes também tem que ir atrair desde logo pessoas que gostariam de lecionar e que digam vale a pena. Temos que incentivá-los desde o começo. E essa parte estamos muito, muito aquém. Os melhores alunos vão para a área financeira, vão ganhar dinheiro. As pessoas brilhantes, assim que eu tenho pessoas que digo, se este cara estivesse dando aula, em lugar de estar só num banco de investimentos, seria ótimo, mas num banco ele ganha milhões, na escola ele vai dizer eu ganho uma porcaria. Então, o que eu posso oferecer para ele? Então, temos que ter uma política de incentivo real para esse aluno que ficasse nas escolas. Boa tarde, professor. Boa tarde. Meu nome é Márcio. Eu atuo na EJA e tenho acompanhado alguns de seus trabalhos, principalmente na questão das tecnologias, a aplicação das TICs na educação, né? Aliás, obrigado pela base que serviu para alguns trabalhos. Obrigado. Mas a questão é sobre um fenômeno de massa, são as redes sociais. Nós vemos colegas, professores, que têm arrepio ainda de computador, esse que não imigrou, nós somos imigrantes tecnológicos, ao contrário da garotada, que já nasceu com ela, e alguns desses professores, junto com essa aversão à tecnologia, cultivam também um medo, um pânico das redes sociais, com receio de que aquilo que eram bilhetinhos pregados pela escola a respeito dos professores, maledicências, se torne uma coisa amplamente divulgada, né? Perseguição dos alunos ao professor, e, enfim, toda aquela preocupação com a sua imagem junto da escola. Como é que o senhor vê a questão das redes sociais e a participação dos professores, se ela deve se dar, como ela deve se dar? Qual a sua opinião sobre isso? É uma área muito ainda incipiente e que nos desafia em todas as áreas, na educação, na vida profissional. As empresas estão se colocando em como lidar com as redes, onde a forma mais interessante de lidar com as redes é, por exemplo, se vocês entram na Dell, eles têm um grupo que chama-se Idea Storm, tempestade mental, tempestade de ideias. Eu acho que é www.idea, se escreve Idea Storm. E o que eles fizeram desde 2007? Eles chamaram as pessoas, potenciais consumidores, pessoas que gostam de computadores, para que dissessem que tipo de produto que eles querem, que você quer ter num computador, que soluções você quer. E então as pessoas falam entre si, criaram uma rede, as pessoas comentam uns com os outros, etc. E a empresa está observando e criando produtos a partir das discussões de seus próprios possíveis clientes, não necessariamente da Dell. Mas o conceito é muito interessante. Usar a rede, não simplesmente para ver se falam bem ou mal de mim, mas para criar algo que agregue valor para o produto que eu vou criar. Quer dizer, se o cliente ele quer um computador, em lugar de eu só pensar um computador e ver a concorrência, dizer, bom, pergunta, o que você é, o que funciona, não funciona, o que te está faltando. Se ele te diz, eu posso pensar em melhores soluções. Eu creio que nós não aplicamos isso na educação. Nós entramos na rede como algo um pouco com medo só dos problemas que tem. Claro que a rede social tem isso, eles abacalham com os professores, e o aluno é meio
ele aprendeu a ser um pouco assim, sarcástico, cruel, com quem não gosta, e com os colegas. Vocês sabem, todo esse bullying. Nós sabemos que há problemas desde sempre, mas agora a rede aumenta tanto as vantagens como os problemas. Então, um professor que ele é estigmatizado numa rede, realmente ele sofre. Hoje, com estas coisas que eles tiram um filme, eu já vi, assim, não só no Brasil, mas em outros lugares, eles pegam um destes, assim, pegam lá a câmera e eles provocam, por exemplo, às vezes alunos provocam um professor para que ele perca. Eles ficam provocando e tal, e quando ele perde a paciência e solta um palavrão, então eles filmam. Aí logo, imediatamente, daqui mesmo já colocam no YouTube e mandam o endereço para o diretor. Olha seu professor, o que anda fazendo em aula. Então, há 1000 problemas envolvidos nisso. Mas, ao mesmo tempo, o professor, ele, primeiro, não tem que ter medo disso. E deve, ele, individualmente, e depois, institucionalmente, encontrar apoio nisso. Quer dizer, que soluções eu posso usar para que esses alunos que estão muito prontos, estão muito já dentro disso, eles se motivem a aprender. Dá um exemplo do Dante que eu vi. Falo do Dante um pouco porque estive lá e porque o pessoal que coordena lá a tecnologia, tem contato, e, enfim. Todo mundo, por exemplo, pergunta como fazer com o celular, com os alunos que usam muito o celular, atrapalham, usam o MSN, estão o tempo todo interagindo. Bom, não atrapalha? É claro que atrapalha. A solução é proibir? Será que é a única? Aí, então, eu lembro de ter discutido assim com alguns professores, entre eles, algumas saídas que poderiam fazer com que a escola oferecesse um uso do celular que fosse interessante. E uma das experiências que eu vi que me chamaram a atenção é que eles criaram alguns projetos onde o celular era um pouco como o fio condutor do projeto. Por exemplo, você cria uma gincana. O aluno adora gincanas, desafios, jogos. Tal. Na gincana, as pistas vão sendo dadas pelo celular. Então, no caso do Dante, que fica lá perto da Paulista, do Trianon, vocês conhecem bem. Então, havia pistas que levavam ao MASP, ao Museu de Arte, tinha que ir no museu, que levavam a entrevistar pessoas na Avenida Paulista, que levavam na área de ciências lá, e biologia, ao Trianon. Tinha tudo, mas o celular era o fio condutor e eles tinham que produzir textos e vídeos e tal, e através do celular postar. Então, o celular aí achou um pouco um meio, que no fundo era um meio de expressão, de comunicação, que era fácil para o aluno e ao mesmo tempo que ele era interessante como um meio de aprendizagem. Só que isso pressupõe, claro, alguém que pense, grupos que trabalhem isso, e criar algo que o aluno perceba que é um valor. Isso não está criado. Isso nós temos que criar junto com eles. E se nós ficarmos só no terreno defensivo, dizendo tem problemas aí, o aluno apronta, o aluno às vezes exagera, nós não vamos sair. É como olhar aqui numa cidade como a nossa e dizer ao aluno, olha, você não pode ir na rua porque pode ser atropelado, porque olha, cuidado. Pode, mas você tem que ensiná-lo a andar, ele tem que se virar, você não pode estar na mão dele o tempo todo, às vezes vai ter que ir sozinho e cada vez terá que ir mais sozinho. E assim na vida. Redes sociais têm problema? Tem. Mas temos que trabalhar com elas, usá-las ao nosso favor, encontrar formas como fez a Dell, como dava esse exemplo, e encontrar, quando falo de inovação é isso, buscar saídas com os recursos que os nossos alunos adoram. Temos que partir do que eles gostam, do que eles conhecem, do que é significativo. O aluno, por exemplo, não acha muita graça no e-mail. E-mail é coisa de velho para eles. E nós insistimos em mandar as coisas por e-mail para eles. Agora, usa recursos, usa o Twitter, usa qualquer outro recurso dele, você verá como ele vai lá e percebe. Então, somos nós mais velhos que temos dificuldade em trabalhar com essas crianças. Então,
há um descompasso, há um tempo. E há algo, veja, há coisas que são tão óbvias. Eu fui outro dia à casa de uma amiga que tem um netinho de 2 anos. E me disse, olha, enquanto eu preparo um café, liga o computador que ele quer ver o Cocoricó lá da cultura. Tem o DVD e tal. E tinha uma tela grande, tinha um monte de home theater lá, e uns 5 ou 6 controles. Eu, claro, peguei o do vídeo, peguei da tela, comecei a clicar, liguei e tal, mas não aparecia o Cocoricó. E o menino olhava para mim, 2 anos. Primeiro, quando eu coloquei o DVD, ele me disse, olha, não se pega assim, o DVD se coloca assim para não... Ok. Mas de outro foi quando não funcionou, eu fiquei assim, aí ele olhou com uma comiseração para mim, me disse, pegou, deixa que eu te explico. 2 anos, eu sou professor de tecnologia, gente. E o menino, ele sabia, porque os pais tinham ensinado como ligava os botões, quando eles querem dormir mais um pouco, ele vai lá e liga seu DVD. Então, para uma criança assim, um jovem desses, nós não temos uma prontidão de propostas que ele considera interessantes. Nós somos dinossauros, gente. Estamos muito longe deles. É claro que nunca estaremos tão assim, não falaremos como eles, não teremos a mesma... Mas não podemos estar tão longe. E a escola está longe dos nossos alunos. E nós temos dificuldades em entendê-los. E às vezes nós temos um pouco de soberba. Vemos os defeitos que realmente eles têm e paramos os defeitos. E não vemos todo o potencial que eles têm de querer aprender quando estão motivados. Se coloca um aluno motivado, ele faz maravilhas. Ora, um aluno, quando ele não quer, ele até faz tudo o que você quer, para esquecer no dia seguinte. Isso é uma tragédia. Todo o teu esforço para quê? Só para uma nota? Okay. Então, as redes sociais é um desafio que a escola tem que enfrentar. E por isso, quando eu falei de integrar ambientes formais com ambientes informais, era isso que eu me referia. Como você vai costurando um ambiente que você controla por senha, etc., e que tem todo um lado hierárquico, etc., com toda esta forma de aprender que é muito mais solta, livre. Então, eu vou criar páginas pessoais, onde o aluno tem todas as suas redes, eu vou trabalhar com ex-alunos, tem todo um projeto por trás que estou montando para criar o oficial e o informal, o pessoal e o institucional. E tem que conviver. Ainda não encontrei o ponto de equilíbrio, mas estou chegando lá, depois eu comunico para vocês, porque acho que isso vai dar... Não adianta negar, no informal também não resolvemos tudo. Não adianta só ir pelo Facebook, ou só, não. Isso aí, porque tem outros usos também, além do educacional. Mas também não bastam só aquelas ferramentas em que eu controlo que sites o aluno acessa, eu bloqueio tudo. Não vou a lugar nenhum só com essa proposta. Bom, em função do tempo, Uhum. eu iria pedir, eu tenho 3 pessoas que eu vi que querem fazer perguntas. Alguém mais gostaria de fazer? Porque aí as 3 pessoas fariam as perguntas, o professor Morin já dá a resposta final, para não sairmos muito, tá bom? Eu queria, professor, retomar em algum momento da sua conferência, o senhor fala que a escola, ela tem que sair da escola que informa para a escola que orienta, né? Uhum. Eu retomo a questão que o Zambon colocou no início. Que informa, né? Que informa para a escola que orienta. Eu concordo, em algum momento eu fiquei contentíssima, porque eu achei que o senhor pregava o fim da escola, o que eu achava ótimo, inclusive. Mas a questão, na realidade, é a seguinte. Não, o fim desta escola, né? Uma escola que, me parece, ela precisa muito mais orientar e ensinar a interação. Eu acho que a escola sofre um problema sério de interação. E o senhor deve conhecer o trabalho recente do Ricardo Paes de Barros, no Rio, com as creches, onde ele vê que, na verdade, os recursos materiais nas creches têm pouco ou nenhuma importância. As crianças vão aprender onde a interação social entre estudantes, professores e alunos é melhor.
Então, a minha questão é a seguinte. Bom, sim, e aí que eu retomo o Zambon, né? A sociedade brasileira, as sociedades em geral e a nossa em particular, ela aprendeu a comprar informação. É isso que a escola vende. Porque é uma informação sempre foi elitizada e muito restrita, né? E aí estão falando, olha, a escola, quem é a sociedade, ela está interessada em comprar essa orientação e essa aprendizagem a uma interação mais horizontalizada, mais democrática. Porque eu não tenho dúvida de que quando as lan houses chegam na periferia, aquelas pessoas horizontalizaram, entenderam muito antes dos colégios da região da Paulista a organizar informação. Agora, não dá para negar a elitização do conhecimento, a mercantilização do conhecimento, os interesses mercantis da informação. Tá? Então, o que a escola tem? Quem que vai comprar o que essa escola, que sem dúvida é melhor para todos nós, teria que vender? Né? Eu não sei se o senhor... a interação. Me parece que a escola tem que aprender a interação. Né? Então, essa seria a minha questão, que eu gostaria que o senhor falasse. Tá bom. É tudo barato, questões simples vocês colocam, né? Professor, boa tarde. Acácio, eu dou aula numa escola particular e numa escola pública. Né? E aí eu vejo os esforços, tanto na particular quanto na pública, de se fazer esses projetos para colocar computador barato, um computador para cada um e tal. Mas quando eu entro na sala de aula, tanto da pública quanto da particular, eu vejo que praticamente todos os alunos estão com celulares na mão. E todos eles com acesso à internet, à rede social, né? E estão usando na sala de aula. Né? Então, esse esforço que está sendo feito, os alunos, numa boa medida, já concretizaram. Né? E estão usando. Agora, quando a gente observa o uso desses instrumentos, né, a gente vê que há uma certa limitação. O que eles usam? Para pegar a música da última moda, né, para conversar com o colega que está fora da sala de aula. Eles têm certos limites. Se a gente propõe uma certa pesquisa, aí já complica. Né? A gente propõe um certo trabalho, complica. Ou seja, se a gente proíbe o uso, nós estamos abdicando da nossa função de ser professor. Eu acho que o nosso grande desafio, realmente, é trabalhar isso, é orientar, é mostrar outras possibilidades de uso desses instrumentos, que ele pode usar para aprender, para estudar, para pesquisar e etc. Né? E superar esses limites que a gente percebe no uso que eles fazem. Né? Eles fazem cotidianamente, mas tem limites para esse uso. Né? Perfeito. Ok, Cássio. Boa tarde, professor. Meu nome é Tereza, eu sou mestranda na área de tecnologia e eu estou estudando a importância do tutor no campo corporativo, nos cursos da área corporativa. A minha pergunta é a seguinte: como fica o professor agora com todas essas tecnologias? O termo professor vem mudando na área corporativa, principalmente. É tutor, é moderador, enfim, tem vários nomes. O professor vai acabar, porque agora tem ensino à distância? Vocês fazem perguntas simples, não é? Eu gosto da plateia porque... Tá bom. São três visões muito... São as três questões, né? Bom, primeiro agradeço a participação e o carinho de vocês. Falei hoje um pouco baixo porque estou saindo de uma gripe aí também, que a garganta está um pouquinho, então procurei não forçar muito a voz, mas a primeira questão assim do material e da interação, há várias questões aí no começo, mas sem dúvida que
cada etapa da vida, cada etapa da aprendizagem tem focos assim um pouco mais. Por exemplo, quando falamos de orientar, não significa não trabalhar conteúdos, não. Você orienta dentro orienta atividades, orienta dúvidas, orienta desafios. Nesse sentido, você não tem que dar tudo pronto, mastigado para o aluno, você ser aquele que... mas tem que ajudá-lo também a fazer sínteses e tal. E ajudar a que se faça um mix entre essa interação e, ao mesmo tempo, a apropriação, a personalização. Temos feito um certo mito, na minha, pelo menos, opinião, em que nós aprendemos colaborativamente, e é verdade, mas a aprendizagem, mesmo em contextos sociais, e é em contexto social, tem também um percurso profundamente pessoal. Então, eu posso fazer um trabalho em grupo, mas se eu também não faço o meu esforço junto com o grupo e que eu, digamos, de alguma forma, eu continuo reelaborando isso internamente, eu perco muitas dessas dimensões da aprendizagem. Então, a interação e, ao mesmo tempo, a personalização, esse movimento que ele é delicado, mas que ele é profundo, mesmo em contextos, às vezes, em que há escolas que trazem métodos prontos, trazem materiais, e talvez o Brasil é um dos países mais avançados do mundo, por incrível que pareça, em metodologias como essas. Quer dizer, o que significa? Em criar modelos que são replicados em todo o Brasil. É uma coisa assim estranha. Você pode ter modelos, você pode ter materiais, você pode ter roteiros, mas você não pode abdicar nunca o que vai além do roteiro, do modelo. O aluno pode ter acesso a tudo que a escola preparou. O contato com você tem que ser um contato significativo, com uma pessoa diferenciada, com um professor interessante, que faz a ponte entre aquele material que a escola traz e aquele aluno que ele te coloca nas tuas mãos. Esse é o nosso papel, esse papel mediador, intermediário. Mesmo que as coisas venham previstas, a interação sua com ele não está prevista. É a tua área, a tua contribuição, a tua criatividade. Então, não abdique em nome de um modelo da tua capacidade criativa de mediar as situações de aprendizagem com os alunos, que é aí que se define. Não é no conteúdo. Porque senão bastava o conteúdo, entregá-lo diretamente ao aluno e pronto. Então, há um grande campo ainda de avanço, mesmo que tenhamos metodologias relativamente prontas. A outra, eu sei que estou respondendo meio rapidamente, mas, enfim, a outra questão, você acaso já falou do celular, não basta proibir, nós temos que educar para o uso. E sem dúvida, que o aluno, ele, na tecnologia móvel, principalmente no celular conectado à internet, etc., ele encontra um caminho assim, muito fácil, porque é o uso que ele tem no cotidiano que ele amplia aqui. Então, estes recursos que hoje ainda são um pouquinho caros para a maioria, mas onde você tem todas as milhares de aplicativos, possibilidades, gente, o que tem aqui, nestes que vem agora, eu me roubaram meu iPhone outro dia, eu peguei um outro, fui na loja, comprei um que é da Android, assim, tecnologia mais aberta, este modelo Samsung. Tem TV digital, tem tudo o que vocês quiserem, redes sociais, que é só clicar, estou lá nas mensagens, no que for. É uma parafernália, são milhares de aplicativos que tem aqui embutidos numa telinha dessas. Isso nos traz desafios enormes, não basta proibir. Você tem que lidar com uma sociedade onde o aluno, fora da escola, ele vai ter acesso a tudo isso e muito mais. Então, eu tenho que ver daqui o que pode ser útil para que o aluno aprenda mais. É claro que
na hora que eu permito isso, ele vai às vezes entrar numa rede social, vai bater papo com um colega, mas se não fica o tempo todo nisso, porque tem outros desafios, e eu coloco alguns desafios junto com esse cotidiano dele, da fala dele, da busca da música, etc., eu vou encontrar um meio termo entre aquilo que ele já vai fazendo e outras coisas que lhe interessam. Eu não concebo como alguns professores têm, por exemplo, que ensinam línguas, não usam muito mais dessas ferramentas. Eu tenho essas ferramentas que uso aqui, em que você tem interação em tempo real com pessoas, tem materiais que você vai falando, ele vai lendo junto com você, ele vai marcando, você pode... É incrível, eu digo, como isso aqui não se usa na educação? Ixi, desculpa, eu entrei no aplicativo e esqueci, achei que tivesse desligado. Então, ele vai, por exemplo, em diálogos, ele vai marcando em amarelo, ele vai descendo, você pode parar, você clica numa palavra, vai para o dicionário, e você tem muitos recursos que são auxílio fantástico para quem quer aprender. Então, usa o MSN para comunicar-se com outros, usa o MSN para que os alunos trabalhem em grupos, mas produzindo coisas. Senão, a gente não resolve esse impasse que vocês colocaram entre proibir e orientar. Então, mas para isso nós temos que ter, aos poucos, acesso, também entender um pouco a lógica destes aplicativos. Precisa tempo também para dominar isso aí, disposição para entender. Eu sempre estou fuçando as possibilidades que há aqui, são fantásticas. Eu digo, para a educação, nós caminhamos para aprender a qualquer hora, em qualquer lugar e de múltiplas formas. A qualquer hora, em qualquer lugar e de múltiplas formas. E aí me leva à última questão, que é a nossa função com tudo isso. Nós vamos perder? E a resposta não é simples. Eu antes, quando dizia, mas o professor vai perder um pouco do seu, assim, sua empregabilidade, eu creio que acontece como em outras áreas. Você perde certas áreas de empregabilidade e você ganha outras. Então, o professor que, por exemplo, é um bom profissional, que sabe, que é um profissional, um bom comunicador, etc., um bom expositor, um professor que prepara bem para determinados momentos, como um cursinho, esse professor, ok, ele continua tendo espaço, mas com o passar dos anos terá menos espaço. O professor que ele trabalha o presencial e o digital, e que trabalha um pouco com todas estas soluções também integradas, ele vai ter mais espaço. Se ele tiver um mínimo de competência, ele vai ter mais oportunidades. Ele vai trabalhar na educação à distância, na corporativa, na educação básica, na superior, na educação informal, em vários papéis, vai criar conteúdos em determinado momento, vai participar de uma equipe de produção, vai ser tutor em um determinado curso. Há várias, vamos dizer assim, perfis dentro dessa área que estão se criando e aumentando, né? Agora, o professor presencial, sala de aula, ele continua, mas nós vamos precisar de menos professores para o mesmo número de alunos que antes. Quero dizer, a tendência de uma certa... Aí entra um pouco a questão entre o econômico e tal. Que eu posso trabalhar com mais alunos se meu foco não é ensinar conteúdos necessariamente, mas orientar processos. Se eu fizer isso bem feito, eu posso atender mais alunos do que quando eu dava aula a tempo real. Assim, sempre.
Só que isso precisa de uma engenharia tão grande e complexa do ponto de vista de contratação, de tempo, de carga horária, de organização de currículo, de negociações com os pais, que ainda estamos muito longe de ter essas soluções. Então, o que tem sido feito? No presencial continua quase tudo como está. Por onde que vêm as coisas? Pela educação à distância, onde eu estou atuando mais. Onde que está crescendo hoje mais a relação, a empregabilidade, assim, ao mesmo tempo, o número de alunos por professor, tutor? É na educação à distância. Com muitos problemas, porque nós estamos criando equipes onde tem vários níveis. Tem o professor mais responsável, tem o auxiliar, tem o tutor presencial, que fica perto do aluno, tutor à distância, tem um conjunto de figuras aqui compondo, tem o que cria conteúdo, enfim, tem um monte de papéis aqui que se somam. Mas, com uma equipe não muito grande, você atende cada vez mais alunos. Isso significa enxugamento de mercado de um lado e criação de outros. Por que a educação, nós não temos que ter medo do ponto de vista assim, do desemprego? Nós temos que ter medo da incompetência nessa área. Do desemprego, não. Porque quem for minimamente competente, são tantas as novas situações de demandas educacionais ao longo da vida, de educação, desde a educação antes da criança nascer, que é uma área que ainda não foi explorada no Brasil. Educar os jovens casais para os primeiros anos, para depois, enfim, a educação infantil, enfim, até a educação ao longo da vida, a terceira idade, trabalhar, saber envelhecer, enfim, você pode trabalhar com todas as situações. Nós vamos ter o personal também, assim como temos o trainer em vários, nós vamos ter o professor orientador. Já começa. É que eu não tenho tempo, mas a quantidade de pessoas que me dizem: olha meu projeto, eu te pago para. Eu digo, mas não tenho tempo de orientar. Mas tem pessoas, assim, há 1000 novas situações que aparecem para as pessoas competentes. Mas você tem que ser competente. Então prepare-se para essas novas situações, que você ampliará seu leque de empregabilidade. Agora, aquele que só tem medo de perder o emprego porque ele é um mau professor no presencial e continua, ele vai continuar alguns anos sendo um mau professor e no presencial. Mas se ele não se atualizar, ele corre o risco de ir para instituições que pagam menos e que realizam menos. Se você junta metodologias um pouco diferenciadas, a integração com tudo isso, esta visão tal, essa visão humanista, você não tem que errar, você vai ganhar, você vai ter na educação. Pode, durante um certo período, não ganhar muito, mas aos poucos sua empregabilidade melhorará, sua rentabilidade, no sentido de ganhar mais, aumentará. Eu sei que isso é um pouco duro de dizer numa sociedade onde fomos acostumados a o professor ganhar um pouco por titulação, como era, por exemplo, na pública, ou enfim, por anos de serviço. Nós temos que misturar critérios. Mas o desempenho, sem dúvida, que é um dos critérios numa sociedade como a nossa. Então, o professor mais competente, mais preparado, que tem, ele vai ter um campo muito maior numa sociedade em que ele remunera mais os mais empreendedores, os mais inovadores, etc. Temos que equilibrar isso com valores, com serviço, com educação como algo que é fundamental para todos, mas temos que fazer isso de formas diferentes. E aí, creio que nós não estamos sendo competentes para criar uma escola um pouco mais próxima desse aluno, um ensino superior, pelo menos um pouquinho mais palatável para esse aluno, e uma educação continuada que vale a pena. Se você, eu digo, a maior contribuição que nós podemos fazer para melhorar a educação é melhorar nosso processo de aprendizagem de cada um de nós. Se você aprende, você chega para o aluno, ele percebe que você aprendeu. Se você aprendeu pouco, você também será um professor que irá até onde você conseguiu chegar.
Então, essa nossa capacidade de aprender, de enfrentar desafios, de não apavorar-nos diante de tantas novidades e de levar isso ao mesmo tempo com um certo equilíbrio, de não perder o foco entre o humano e o tecnológico, isso é um caminho fantástico de crescimento e é o desafio maior da nossa vida. Fazer com que nos realizemos, e termino assim, no meio de uma sociedade complexa, de muita gente que não acredita, de muita gente que é desesperançada, sinalizar que você continua numa sociedade complexa, mas aprendendo cada vez mais, vivendo realidades também muito diferenciadas e ao mesmo tempo você realizando-se cada vez mais, enfrentando desafios e ao mesmo tempo você realizando-se cada vez mais. Nós precisamos de muita gente que mostre isso, que é possível sermos professores engajados, avançados, modernos e ao mesmo tempo humanos. Aí vale a pena, tá? Muito obrigado.